Bem, estamos aqui com a segunda parte da aula sobre a queda do Império Romano, agora com as consequências das invasões bárbaras, e nesse período de transição, a formação da sociedade feudal. À medida em que os povos germânicos foram invadindo o Império Romano do Ocidente, que já estava em crise, conforme nós falamos na primeira aula, houve muitas mudanças de ordem econômica, social, política na Europa Ocidental. Por exemplo, houve a ruralização da sociedade, porque os povos germânicos invadiam principalmente, primeiro, os grandes centros urbanos do Império Romano, e com isso a população sofreu um processo de êxodo urbano. Saiu da cidade e foi para o campo em busca de proteção. Houve a ruralização da economia com isso também, porque formaram-se os feudos, que eram grandes propriedades rurais e que se tornaram autossuficientes, ou seja, produziam tudo aquilo que era necessário à sobrevivência. As atividades ligadas à terra, como a agricultura, a pecuária, passaram a ser as principais atividades e praticamente houve o desaparecimento do comércio, agora só feito à base de trocas dentro dos feudos. Aqui nós temos então um feudo, em que é mostrado o castelo, construção principal do feudo, que servia para defesa, os castelos cercados por muralhas, muitos deles aí com os lagos também, que também serviam para proteção, pontes que eram elevadas quando se tratava aí de invasões. Próximo aos castelos estão as moradias pequenas, humildes, normalmente cabanas, que os servos vão habitar. Havia as terras para o cultivo e muitas florestas ao redor do feudo. Desapareceu a unidade do Império Romano também. Não havia mais um poder centralizado. A autoridade dos imperadores não existia mais praticamente, mesmo existindo um rei ou imperador, ele não vai conseguir impor o seu poder. E os donos de terra, que passaram a ser chamados de senhores feudais, que eram antigos patrícios ou então chefes germânicos, passaram a ser autoridade em seus domínios. Isso gerou a descentralização política, ou seja, a fragmentação do poder político. Não havia mais um único poder para todo o império, e sim o poder dos senhores feudais, cada um em seu feudo. Surgiram os castelos, cercados por muralhas, que serviam para a defesa da população. Formou-se também o sistema de colonato. Os colonos, que eram antigos plebeus e ex-escravos do Império Romano, eles se tornaram colonos. Isto é, eles arrendavam a terra, eles faziam um aluguel da terra, em troca de proteção e um lote de terra para cultivar, e davam a maior parte das suas colheitas para os donos da terra, que passaram a se chamar senhores feudais. O cristianismo tornou-se também uma instituição. Desde o século IV era a religião oficial do Império Romano e por isso a Igreja cristã ela vai dar toda assistência à população, vai oferecer hospitais, vai oferecer também proteção às viúvas, vai manter orfanatos. Então, a igreja ela passa a ter uma enorme influência sobre a população, controlando o calendário, as festas, os costumes da sociedade, inclusive colocando certas regras morais para a sociedade. A sociedade feudal que se forma, então, nesse período de transição, ela foi formada principalmente por 3 ordens, não que existissem só essas camadas sociais, mas essas eram as principais. Primeiro, o clero, que aparece na imagem em vermelho, que são os membros da igreja que estavam em igrejas, conventos, mosteiros e que serão responsáveis aí pela salvação espiritual da sociedade. A nobreza, que aparece com o escudo e a espada na imagem,
que será responsável aí pela defesa da sociedade. Os nobres, a maioria deles se tornava cavaleiro medieval, por isso a defesa da sociedade. Os nobres eles viviam em castelos junto com o senhor feudal, que era dono da terra. Os camponeses, a maioria deles eram servos. Haviam também os camponeses livres, que eram os vilões. Os camponeses eles vão ser responsáveis pelo trabalho na terra, realizando agricultura, pecuária e todos os trabalhos que o feudo precisava. Então aí nós temos a formação da sociedade feudal, né, que é a base então do sistema feudal que perdurou durante a Alta Idade Média na Europa, ou seja, do século V até o século XI, XII, mais ou menos. Até aqui, então, nós teremos aí aulas subsequentes, né, sobre a sociedade feudal em si, né? O que nós vimos aqui foi a formação dessa sociedade somente. Muito obrigada a todos e que possam aproveitar bastante aí essas aulas para revisar o conteúdo, para aprofundar o conteúdo e, enfim, que a gente não fique parado, né? Vamos exercitar o cérebro também, tá ok? Boa quarentena para todos.